Proibir meu irmão de entrar na minha casa depois de ver o que ele fez. Oi Reddit. Juro que nunca imaginei que um dia ia escrever aqui, mas estou há dias sem dormir direito e minha cabeça parece um liquidificador. Eu preciso que alguém, qualquer pessoa fora da minha bolha, diga se eu realmente passei dos limites, ou se a situação é tão absurda quanto parece. Sou homem, 31 anos. Tenho um irmão mais novo, Gabriel, 26. Nós sempre fomos próximos, mas daquele jeito torto. Ele sempre precisou de mim mais do que eu precisei dele. Eu era o responsável, o que resolvia problemas, o que tirava ele das encrencas. E ele, bem, ele sempre foi o cara que se mete em confusão antes mesmo de abrir os olhos de manhã. Mesmo assim, sempre o acolhi. Sempre. Até o dia em que vi o que ele fez enquanto eu dormia. Mas calma, vou explicar. Tudo começou quando ele terminou um relacionamento de 4 anos e me pediu para ficar um tempo na minha casa. Eu moro sozinho num apartamento pequeno, mas arrumei o sofá para ele. Pensei que seria coisa de 1 ou 2 semanas. No máximo 1 mês. Não quis cobrar nada, nem ajudar nas contas. O cara estava com o coração em ruínas, e eu entendo como é isso. Nos primeiros dias tudo foi normal. Ele dormia, chorava, comia, jogava videogame até tarde. O básico pós-término. Mas aos poucos, pequenas coisas começaram a incomodar. Nada que justificasse uma briga, mas sabe aquele sentimento de tem algo estranho aqui? Então, foi assim que começou. Primeiro, comida sumia da geladeira. Normal para quem acolhe alguém. Mas o padrão era esquisito. Ele só comia especificamente as coisas que eu deixava marcadas para minha dieta. Tipo meus iogurtes proteicos, minhas marmitas da semana, minha carne de frango já temperada. Era sempre o que eu iria usar no dia seguinte. Depois, comecei a perceber que algumas coisas mudavam de lugar enquanto eu dormia. Coisas no meu escritório, livros, anotações, meu notebook fora da posição. Nada roubado, só mexido. Eu perguntei a ele: cara, você entrou no meu escritório? Nunca. Ele disse: rápido demais. Eu queria acreditar. Queria mesmo. Porque, honestamente, eu estava começando a me sentir paranoico. Mas aí veio o incidente 3, o que ligou o alerta máximo. Certo dia, acordei para trabalhar e encontrei um envelope fino empurrado por baixo da porta da minha suíte. Um envelope branco, sem nada escrito. Meu coração congelou. Dentro tinha nada demais. Só uma folha com riscos estranhos. Como se alguém tivesse rabiscado a caneta enquanto falava no telefone. Linhas aleatórias, curvas, garatujas. Nada escrito. Mas tinha um detalhe. Era a folha do meu bloco de notas do escritório. E Gabriel negou de novo. Eu nem sabia que você tinha bloco de notas. Ele ficou irritado, defensivo. Disse que eu estava ficando maluco. Talvez eu estivesse mesmo. Até porque não tinha provas de nada. Mas eu comecei a desconfiar que ele estava mexendo nas minhas coisas enquanto eu dormia. Depois de uma conversa tensa, decidi instalar uma câmera pequena no escritório. Nada demais, só para ver se era impressão minha. Eu coloquei a câmera atrás de um livro na estante, apontada para a mesa. Sem áudio. Um modelo antigo que eu usava como babá eletrônica quando ficava com o filho do meu melhor amigo. Aquilo me deu paz mental durante alguns dias. Nada normal. Tudo calmo. Até quinta-feira passada. Eu trabalho cedo, mas naquela noite Gabriel estava estranhamente desperto. Ele parecia agitado. Disse que tinha insônia. Eu dei boa noite e fui dormir. Às 3h48 da manhã, acordei com um pressentimento. Não foi barulho, não foi pesadelo, foi aquela sensação horrível, gelada, de que algo está errado na sua própria casa. Peguei o celular. A câmera tinha detectado o movimento. Abri o aplicativo. E o que vi, eu nunca vou esquecer. Gabriel estava no meu escritório. No escuro. Com a luz do monitor apagada. Só a luz da rua iluminando pela janela. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de fazer barulho. Fechou a porta atrás de si. Meus dedos tremiam enquanto eu assistia. Ele foi até a mesa. Tocou meus papéis. Passou a mão no meu teclado. Depois abriu minha gaveta devagar, como se estivesse procurando algo específico. Meu coração começou a bater forte. Mas não foi isso que me deu náuseas. Ele pegou meu caderno de anotações pessoais,
Aquele onde escrevo ideias, contas, coisas íntimas. Ele abriu e começou a folhear como se fosse um diário alheio. Até aí eu já estava gelado. Mas então, ele parou numa das páginas. E sorriu. Não um sorriso feliz. Era um sorriso estranho. Um sorriso silencioso, fixo. Escuro. Eu nunca tinha visto meu irmão sorrindo daquele jeito. Parecia outra pessoa. Depois ele pegou uma folha, arrancou, colocou no bolso e continuou mexendo. Por mais 5 minutos. 5 minutos em que eu assisti meu irmão revirar a minha vida enquanto eu dormia a poucos metros de distância. Quando ele saiu, ele fechou a porta devagar, como se quisesse esconder aquilo do mundo. Eu fiquei paralisado em cima da cama. Esperei amanhecer. Eu estava tremendo, ansioso, com o estômago revirado. Não sabia se gritava, chorava ou ria. Passei a noite inteira acordado. Quando ele acordou, já eram quase 11 horas. A gente precisa conversar, eu disse. Sobre o quê? Sobre você ter invadido meu escritório ontem. O pânico nos olhos dele durou meio segundo, depois sumiu. Ele fez uma expressão ofendida imediata. Que? Tá maluco? Eu dormi a noite inteira. Tem câmera no escritório. Eu vi tudo. O rosto dele perdeu a cor. Ele tentou negar. Depois tentou dizer que era por curiosidade. Depois disse que estava procurando uma caneta porque as minhas tinham acabado. Depois disse que foi sem querer. Nenhuma desculpa fez sentido. Eu respirei fundo e falei: você não pisa mais no meu escritório. Aliás, você não entra mais na minha casa. Gabriel, faz as malas. Agora. Ele começou a chorar, a gritar, a implorar. Disse que eu era frio, cruel, que ele estava passando por um momento difícil. Disse que eu sempre fui o favorito da família, que tudo era fácil para mim, que eu não entendia o que era precisar de alguém. Só que nada disso explicava o vídeo. Eu não gritei. Eu não bati a porta. Eu só fiquei repetindo: vai embora hoje. Ele foi. 2 dias depois, recebi uma ligação da minha mãe. Vocês já podem imaginar o tipo de ligação. O que você fez com o seu irmão? Ela começou. Gabriel correu para casa chorando, dizendo que eu expulsei ele sem motivo. Mentiu descaradamente. Disse que eu estava paranoico e o tinha tratado como lixo. Eu expliquei calmamente, pedi para ela vir ver o vídeo comigo. Ela disse que não queria ver nada, que eu estava exagerando, que irmãos fazem isso, que eu devia ter mais empatia. Isso me destruiu por dentro. Meu pai ficou neutro, mas claramente achou que eu fui duro demais. E pior, minha irmã tomou o lado dele também, dizendo que eu tô virando o tio paranoico da família. Só meu melhor amigo disse: mano, você fez o certo. Isso é comportamento de quem tá escondendo algo. Ou de alguém que não respeita limites. Mas será que eu fiz certo mesmo? Depois que ele saiu, eu revisei tudo no escritório para ver se algo estava faltando. E aí eu descobri o que ele tinha levado. Ele arrancou uma folha específica do meu caderno. Uma página onde eu tinha escrito, meses atrás, algo pessoal demais. Uma reflexão sobre a nossa infância, sobre um segredo que achava que só eu sabia. Não vou entrar em detalhes aqui, porque mexe com memórias dolorosas, mas era algo sobre a nossa família, algo que me machucou muito e que eu nunca tive coragem de falar. E Gabriel? Ele leu. Carregou. Levou com ele. Como se fosse dele. Como se tivesse algum motivo oculto para guardar aquilo. E desde então, eu não durmo bem. Porque no vídeo, quando ele leu aquela página, era naquele momento exato que ele deu o sorriso estranho. Eu proibi ele de entrar na minha casa. Eu expulsei ele no mesmo dia. Eu estou considerando bloquear ele do meu número até eu entender o que está acontecendo. Minha família está contra mim. Então, Reddit, eu estou errado nisso. Atualização 1. Oi pessoal, aqui é o OP. Agradeço de verdade pelos comentários porque eu estava começando a me sentir maluco. Ler as respostas me ajudou a tomar coragem de fazer uma coisa que eu estava evitando: revisar tudo no meu escritório com calma. E eu precisava vir atualizar porque o que eu encontrei piorou tudo. Meu escritório tem um armário pequeno onde guardo documentos antigos, certidões, recibos, coisas assim. Eu raramente mexo lá. Por causa do vídeo, resolvi conferir. E quando abri, notei imediatamente que a pasta azul,
a que guarda documentos antigos da nossa infância, estava fora do lugar. Não bagunçada, mexida, tocada, reposicionada de um jeito diferente do meu. Eu abri a pasta e juro, meu coração afundou. Faltavam 3 itens. Uma carta antiga escrita por mim quando eu tinha 13 anos. Um documento escolar do Gabriel. E uma foto nossa com nossa mãe em 2004. Esses itens não significam nada para ninguém. Mas significam muito para nós dois porque era tudo relacionado ao período exato do segredo que estava escrito na página que ele arrancou do meu caderno. Era como se ele estivesse montando um dossiê. Ou revivendo aquilo. Ou tentando, eu não sei. Eu queria vomitar. No mesmo dia, minha mãe me liga de novo. Mas agora, com outro tom. Seu irmão está mal, ela disse. Ele sempre fica mal quando é confrontado, respondi. Não é isso. Ele está estranho. Passou a madrugada acordado. Saiu de casa cedo e não disse para onde ia. Eu fiquei em silêncio. Me diz o que está acontecendo, minha mãe implorou. O que você viu naquele vídeo? E aí eu percebi. Ela não estava de fato preocupada comigo, estava preocupada com ele. Eu disse. Ele invadiu meu escritório, mexeu nas minhas coisas, levou documentos antigos. Documentos? Ele nunca se importou com papelada. Pois agora se importa. Houve um silêncio longo, desconfortável, que só terminou quando ela murmurou. Isso não pode estar acontecendo de novo. Eu travei. De novo? Como assim? Antes que eu perguntasse, ela disse que precisava desligar. E desligou. Depois da ligação, eu estava tão inquieto que decidi revisar a câmera novamente. Fui até o histórico. Enquanto eu falava com minha mãe ao telefone, alguém tinha tocado a campainha do meu apartamento. 3 vezes. Eu não ouvi porque eu deixo o celular no modo não perturbe quando estou trabalhando. A gravação da câmera da porta não pegou a imagem completa, ângulo ruim, mas pegou um pedaço. Era a camisa do Gabriel. Ele voltou aqui. E ficou parado na minha porta por quase 8 minutos. Sem se mexer. Sem bater de verdade. Como se estivesse decidindo algo. Depois simplesmente foi embora. Eu senti um frio na espinha. À noite, ele finalmente mandou mensagem. Não desculpa. Não vamos conversar. Ele mandou isto. Você não devia ter escrito aquilo. Eu achei que você tinha esquecido. Minha mão travou lendo. Ele não disse desculpa por invadir seu escritório. Ele disse que eu não devia ter registrado o seu segredo. A parte que ele sempre fingiu que nunca existiu. A parte que ele me pediu para nunca falar. Eu estou guardando o vídeo. Eu estou guardando tudo. Minha irmã está estranha, e Gabriel. Gabriel está pior do que eu pensei. E eu tenho a sensação de que aquilo que ele levou, a foto, a carta, o documento e a página do meu caderno, não foi por saudade. Foi por lembrança. Ou pior, por preparação. Atualização 2. Oi, é o OP de novo. Eu não esperava voltar tão cedo, mas aconteceu algo que virou meu estômago do avesso. E eu preciso registrar enquanto ainda está fresco, porque minha cabeça está um caos. Vamos lá. Depois da atualização 1, eu comecei a ignorar as ligações do Gabriel. Mas no dia seguinte, minha mãe me mandou mensagem. Venha aqui hoje. É importante. Não venha armado para uma briga. Armado sério? Armado para briga? Eu nem sei o que ela acha que eu faço da vida. Fiquei relutante, mas o jeito como ela escreveu parecia sério demais. Então fui. Quando cheguei, vi meu pai sentado no sofá, minha mãe andando de um lado para o outro. Surpresa, Gabriel não estava lá. Precisamos conversar sobre o Gabriel, minha mãe disse, com os olhos inchados. Eu sentei. Meu pai não olhou nos meus olhos. E ela começou. Ele está lembrando das coisas. Coisas que ele passou a vida inteira tentando enterrar. Acho que você mexeu em algo que não devia. Isso fez meu sangue ferver. Eu mexi. Ele é quem invadiu minha casa. Quem roubou documentos. Quem me filmou dormindo, talvez. Quem sorriu enquanto vasculhava meu escritório. Eu sei. Ela gritou de volta. Mas você escrever sobre aquilo foi irresponsável. Aquilo. Aquela palavra me destruiu. Eu fiquei calado por alguns segundos. Então você sabia, eu disse.
Eu sempre soube, ela respondeu. Meu pai ainda não falava nada. Sabe o quê? Perguntei. Ela respirou fundo e finalmente disse. Do que o seu avô fez com vocês. Eu senti meu coração parar. Aquele era o segredo da página arrancada. Aquele era o trauma que eu nunca consegui tocar direito. Eu tinha 13 anos. Gabriel tinha 8. Eu lembrava de flashes, de noites esquisitas quando ficávamos na casa dos nossos avós, da porta que nunca fechava direito, da voz baixa do meu avô dizendo não conta pra ninguém. Eu achava que aquilo era um pesadelo mal montado na minha cabeça. Algo que talvez eu tivesse inventado, um eco de memórias traumáticas. Mas eu não tinha inventado. E eles sabiam. Vocês sabiam e não fizeram nada? Minha mãe começou a chorar. Nós éramos jovens. Eu não tinha como provar. Seu pai não acreditava em mim. Seu avô era o herói da família. Meu pai abaixou a cabeça. Eu errei, ele disse. A raiva que senti foi quase física. Uma pancada no peito. Eu perguntei. Mas por que o Gabriel reagiu assim? Por que atacar a minha casa? Por que roubar documentos? Minha mãe se sentou, os ombros desabando. Porque ele lembra de você indo embora naquela noite. Indo embora? Perguntei. Ele lembra você sendo tirado do quarto antes dele. E lembra que, quando o avô voltou, ele ficou com Gabriel sozinho. Eu senti uma tontura tão forte que tive que apoiar a mão na mesa. Eu nunca soube disso. Nunca. Eu não sabia que naquela noite, a noite que sempre me atormentou, o pior tinha sido com ele. E minha mãe continuou. Você sempre lidou com tudo de forma racional, escrevendo, conversando. Gabriel reprimiu. Ele nunca admitiu para si mesmo o que aconteceu. Então por que ele pegou minhas coisas? Porque quando você escreveu aquela página, você o obrigou a lembrar. Ela enxugou o rosto. Ele se agarrou aos documentos como se fossem a prova de que as memórias dele não eram mentira. Eu não sabia se queria vomitar ou chorar. Eu perguntei. E onde ele está agora? Minha mãe olhou para o chão. No porão. Eu congelei. O quê? Ele disse que precisava lembrar do jeito certo. Disse que você estragou a ordem das coisas. Ele desceu lá ontem à noite com as fotos, documentos e a sua página arrancada. Disse que só sairia quando tudo fizesse sentido. Eu me levantei. E vocês deixaram? Ele trancou a porta por dentro, meu pai disse. Não quer que ninguém entre. Eu fui até a porta do porão. Bati. Gabriel. Sou eu. Nada. Mas pela fresta inferior da porta, vi luz. Ele estava lá dentro. Eu tentei abrir. Trancada. Gabriel. Abre essa porta. Precisamos conversar. Silêncio. Quando coloquei o ouvido na madeira, ouvi algo. Ele falava sozinho. Ou melhor, repetia frases baixas, como se estivesse lendo algo. Como se estivesse escrevendo algo. Como se estivesse reencenando. A voz dele estava calma demais. Gelada demais. Um sussurro repetitivo. E então ouvi duas palavras que me deixaram paralisado. Não conta. A mesma frase que o nosso avô dizia. Eu senti meu estômago revirar como se tivesse levado um soco. Eu disse que ia arrombar a porta se ninguém fizesse nada. Minha mãe segurou meu braço. Não faça isso. Você só vai piorar as coisas. Meu pai finalmente se levantou, a voz firme. Acho melhor você ir, filho. Isso tudo começou por sua causa. Por minha causa. Por eu escrever sobre meu próprio trauma. Por eu querer entender o que aconteceu. Por eu não querer carregar isso sozinho. Minha visão ficou turva. Vocês vão deixar ele lá? Ele precisa processar, minha mãe disse. Ele não é você. Ele é mais frágil. Eu saí da casa porque percebi que, se eu ficasse, ia acabar dizendo coisas que não poderiam ser desditas. Mas eu deixei claro. Se ele tentar vir até minha casa de novo, eu chamo a polícia. Eu não vou ser o bode expiatório dessa família. Minha mãe chorou. Meu pai virou o rosto. E eu fui embora. Quando cheguei, encontrei algo na minha porta do apartamento. Um papel. Dobrado em 4. Com minha caligrafia. Era a página que ele tinha roubado do meu caderno. Mas agora tinha uma frase escrita com a letra dele, logo abaixo da minha reflexão antiga. Você não devia ter ido embora primeiro.
Eu não consigo nem descrever a sensação que isso me deu. Eu não fazia ideia que aquela noite, aquela que me assombra, tinha marcado o meu irmão de um jeito completamente diferente. Mas agora sei. E sei que ele está mexendo em coisas perigosas. Memórias que não deveriam ser reabertas sozinho. Coisas que deveriam ter sido tratadas há 20 anos. E por algum motivo, ele está direcionando essa raiva para mim. Atualização 3. E espero que seja a última. Oi pessoal, OP de volta. Eu queria dizer que essa é a última atualização. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu finalmente entendi o que meu irmão queria desde o começo. E eu preciso registrar isso enquanto minhas mãos ainda tremem. Eu tentei dormir. Não consegui. Aquela frase escrita por ele, você não devia ter ido embora primeiro, não saiu da minha cabeça. Era como se estivesse colada na parte de dentro dos meus olhos. Toda vez que piscava, eu lia de novo. Às 2h37 da manhã, alguém bateu na minha porta. Seco. Rápido. 3 batidas. Meu coração disparou. Olhei pelo olho mágico. Nada. Eu liguei as câmeras internas pelo celular. E vi ele. Sentado no chão do corredor, encostado na parede, com as pernas dobradas, olhando para baixo. Não batia mais. Não chamava. Só estava ali. Quieto. Uma parte de mim queria abrir. Outra parte, depois do que encontrei, queria chamar a polícia. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, ele levantou lentamente. E colocou algo no chão, na frente da minha porta. Depois se afastou, não correndo, não andando normal, mas dando passos curtos e suaves, como alguém tentando não acordar uma casa inteira. Eu esperei. 5 minutos. 10. Quando finalmente tive coragem de abrir a porta. Vi o que ele deixou. Era a foto de 2004. A que ele tinha roubado do meu escritório. Nós 2 crianças, abraçados, com o meu avô atrás. Mas tinha algo a mais. No verso da foto, escrito com letra trêmula, havia uma frase. Eu lembro de você me puxar pelo braço e dizer para eu correr. Eu congelei. Essa memória não era minha. Nunca foi. Eu nunca puxei ninguém. Nunca mandei correr. Na minha cabeça, naquela noite, eu só lembro do medo, do corredor, da cama rangendo. Mas não lembro de ter feito nada heróico. Só que, para ele, aquilo mudou tudo. Me dei conta que ele estava tentando montar a própria narrativa, misturando lembranças reais com vazios traumáticos. E eu, com minhas anotações antigas, mexi exatamente nesses vazios. E aí entendi. Ele não estava apenas lembrando. Ele estava tentando alinhar as memórias dele às minhas. Mesmo que isso significasse reescrever pedaços. No dia seguinte, minha mãe me ligou chorando. Ele saiu. Ele destravou a porta do porão e foi embora. Não falou nada. Não pegou mochila. Não pegou o celular. Eu dirigi até lá. A porta do porão estava aberta. Lá dentro, encontrei a foto, a carta, o documento escolar, a página arrancada do meu caderno, pedaços rasgados de várias outras folhas que não eram minhas. E no chão, desenhado com lápis, estava algo que me deixou sem ar. Um diagrama. Uma linha do tempo. Ele tinha tentado reconstruir todas as nossas noites naquela casa do nosso avô. Dia por dia. Ano por ano. Com lacunas gigantes onde a memória apagava. E em quase todas as setas apontadas para mim, uma anotação. Ele lembra. Eu não. Era isso. Ele estava tentando descobrir o que eu lembrava que ele não conseguia acessar. Ele achava que eu sabia mais. Que eu escondia algo. Que eu tinha escapado, abandonado ele naquela noite. A raiva dele não era por eu registrar o trauma. Era por eu ter memórias que ele não tinha. E que, para ele, pareciam uma verdade secreta. Só que eu não lembrava. Esse foi sempre o problema. E a família, ao tentar proteger todo mundo, acabou fazendo pior, deixando cada um de nós reconstruir o trauma sozinho. Quando eu estava saindo da casa da minha mãe, meu pai me chamou. Eu preciso te contar a parte que falta, ele disse, com a voz baixa. Eu parei. E ele contou. Naquela noite, quando seu avô tirou você do quarto, você não foi sozinho. Você tentou puxar o Gabriel também. Segurou o braço dele. Mas ele estava dormindo tão pesado que não acordou, e o velho puxou você primeiro.
Eu senti um calafrio percorrer minha espinha inteira. Você não lembra porque bloqueou tudo, meu pai continuou. Mas ele acordou. E viu você sendo levado. Chorou. E quando o avô voltou horas depois, ele se encolheu na cama fingindo dormir. Eu engoli seco. Essa é a memória dele. Não a minha. E por isso sempre houve um vazio entre nós. Eu achava que tinha sido vítima. Ele achava que tinha sido deixado para trás. E nessa diferença, nasceu a culpa dele. E a minha também. Ontem à noite, às 23h11, recebi a última mensagem dele. Sem foto. Sem áudio. Só uma frase. Eu lembrei da parte em que você voltou correndo para me buscar. Obrigado. Eu não tenho essa memória. Mas ele tem, agora. Se é verdade, não sei. Se é uma reconstrução traumatizada, também não sei. Ele não disse onde está. Ninguém viu ele desde então. Mas a raiva desapareceu da escrita. Não havia ameaça. Não havia acusação. Só paz. Uma paz estranha, melancólica, quase infantil. Como se ele finalmente tivesse encontrado uma versão da história na qual não estava sozinho. Eu sou o babaca? Depois de tudo? Não. E também sim. E também não de novo. Eu escrevi minhas dores para não explodir. Ele viveu em silêncio para não afundar. Nenhum de nós teve ferramentas. Nenhum de nós teve proteção. Nenhum de nós foi o culpado. O único babaca dessa história está morto há muito tempo. E mesmo assim, continua bagunçando nossas vidas. Eu não sei se vou reencontrar meu irmão. Não sei se ele vai voltar melhor, pior, igual. Não sei se vamos conversar de verdade um dia. Mas sei de uma coisa. Agora ele não está mais tentando lembrar sozinho. E de algum modo estranho, isso pode ser o começo. Ou o fim. Talvez os dois. Muito obrigado por ouvir a história até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, e deixar seu comentário para eu saber o que vocês acharam dessa história do Reddit. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e até nossa próxima história.